Este é um alerta médico de extrema urgência e uma análise clínica detalhada. Vamos examinar dados empíricos de Harvard que rastrearam mais de 135 mil adultos ao longo de 2 décadas. O objetivo aqui é redefinir de forma definitiva o envelhecimento celular e a oncologia. O nosso foco recai estritamente no grave impacto biológico e nos riscos ocultos à saúde para a população com mais de 60 anos. Não há espaço para suposições ou complacência hoje. A literatura médica é absolutamente contundente. A evidência clínica atesta um fato de proporções monumentais. O risco geral de desenvolver patologias oncológicas pode ser reduzido em assombrosos 61% para indivíduos após os 60 anos de idade. Essa métrica prova que essa redução não é teórica, é uma realidade biologicamente alcançável. Mas existe uma condição inegociável. O declínio celular natural deve ser rígida e ativamente interrompido. Estamos falando da diferença clínica absoluta entre um diagnóstico fatal e a sobrevivência otimizada. Vamos observar o panorama fisiológico que é muito claro. Na biologia jovem, o sistema endógeno de reparo genético opera com 100% de eficiência otimizada. Contudo, ao ultrapassar a barreira da 6ª década de vida, a realidade anatômica documenta um declínio severo, variando de 30% a 40% nesse maquinário de correção de DNA. Trata-se de um déficit aterrador de revisão genômica, algo que deixa o organismo inteiramente vulnerável. Vamos direto ao primeiro mecanismo de falha, o colapso do reparo genético. Esse colapso celular se inicia exatamente na incapacidade da maquinária de corrigir erros de transcrição. E a situação se agrava de forma severa diante de um sabotador externo, os produtos finais de glicação avançada, conhecidos na classe médica como AGEs. Estes não são meros componentes alimentares, são verdadeiros estilhaços biológicos provenientes de alimentos ultraprocessados. Eles inundam o citoplasma e paralisam fisicamente o maquinário genético restante, enzimas que já lutam arduamente para operar no organismo envelhecido, bem no momento em que o acúmulo de erros genéticos atinge o seu pico. Os dados epidemiológicos do Imperial College e do Instituto Nacional do Câncer não deixam qualquer margem para ceticismo. A simples ingestão destes compostos induz aumentos severos de risco oncológico, movidos unicamente pela toxicidade química no endotélio celular. Observa-se um salto documentado de 32% no risco de câncer coloretal e 19% para o câncer de mama. O ponto crucial de se entender é o seguinte: este dano intracelular é direto, altamente inflamatório e inteiramente independente do peso ou de quadros de obesidade. Vejamos o arquivo clínico da paciente Sandra, de 58 anos, que documenta uma reversão extraordinária. A prescrição médica exigiu a exclusão absoluta de alimentos ultraprocessados, substituindo-os por ingredientes integrais, tudo para erradicar a toxicidade dos AGEs. O resultado laboratorial demonstrou uma queda sistêmica de 44% na proteína C reativa. E o mais impressionante, a inflamação visível na mucosa intestinal foi totalmente revertida, restabelecendo a base para a proteção genômica primária. O que nos leva ao segundo mecanismo crítico: imunovigilância e arquitetura do sono. O descanso noturno precisa urgentemente ser reclassificado na prática clínica. Não é mero relaxamento, mas um período ininterrupto de patrulha letal e imunovigilância ativa. As forças de segurança primárias do corpo humano, as chamadas células assassinas naturais, ou células NK, dependem inteiramente da integridade do sono de ondas lentas. Como evidenciado, a proporção desse sono profundo cai naturalmente pela metade após os 60 anos. Quando o tempo de descanso é comprimido para menos de 6 horas, a atividade letal dessas células despenca brutalmente. Resta apenas 30% da capacidade de defesa. É uma falha imunológica catastrófica induzida puramente por negligência rotineira. A intervenção médica documentada no paciente Robert, de 63 anos, demonstra a precisão matemática da solução clínica. Foi prescrito o protocolo de sono âncora com rigor absoluto, um horário de despertar inegociável todos os dias, escuridão ambiental total a partir das 21 horas, termorregulação exata a 19,4 graus Celsius, além de suplementação direcionada de glicinato de magnésio. Este receituário circadiano elevou a contagem de células NK operativas em expressivos 38%. Avançando para o terceiro mecanismo, modulação hormonal contra tumores. Existe hoje uma necessidade inadiável de suprimir os catalisadores hormonais que aceleram ferozmente a proliferação de tecidos tumorais. A endocrinologia oncológica revela uma disputa verdadeiramente letal no organismo sênior. De um lado, o fator hormonal IGF-1 atua como um potente fertilizante para tumores biológicos, mantido em níveis perigosamente altos pelo comportamento sedentário contínuo.
Em oposição a isso, temos a proteína P53. Ela atua como o supressor de tumores primário, atuando como um freio de emergência celular que exige ativação imediata para paralisar o crescimento de anomalias microscópicas. As evidências clínicas da Universidade de Stanford e da Sociedade Americana do Câncer ditam um protocolo de extrema clareza. E notem bem, o foco da prescrição médica abandona totalmente a ideia de exercício atlético exaustivo. A mudança agora é para o movimento mecânico proposital. Uma caminhada estratégica e rigorosa de 20 minutos pós-refeição atua ativamente para drenar o GGF-1 circulante. Essa ação engaja os freios do guardião do genoma, a proteína P53, e suprime os perigosos picos de glicose em cerca de 33%. O dossiê médico da paciente Eleanor ilustra com precisão a eficácia rigorosa dessa conduta. Apesar de ela apresentar limitações articulares severas, a intervenção prescreveu passos metódicos após as refeições e movimentação compulsória de 5 minutos a cada hora sentada. Este microgerenciamento mecânico obteve um sucesso mensurável. Os níveis sanguíneos do fertilizante celular IGS-1 sofreram uma queda acentuada, reduzindo-se em 23% ao longo de 12 meses de rígido acompanhamento clínico. Isso nos traz ao quarto mecanismo de vital importância, o eixo cortisol e genoma. O estresse crônico não pode mais ser negligenciado. Ele demanda ser tratado de forma enérgica, como uma emergência neuroendócrina capaz de arruinar a fisiologia madura. A biologia molecular deste processo é implacável. Altos níveis de cortisol mantidos de forma crônica suprimem fisicamente a expressão dos genes de reparo genético. Simultaneamente, eles ativam uma rota intracelular inflamatória chamada NF-κB. E o que isso faz? Essa rota atua diretamente como um sabotador, criando um escudo patológico que instrui células gravemente danificadas e pré-cancerosas a resistirem à morte celular programada, permitindo que continuem a se multiplicar. A gravidade biológica da carga alostática, que é o desgaste sistêmico e letal causado pelo estresse contínuo, é solidificada por análises da Universidade Estadual de Ohio. O estresse psicológico sustentado age ativamente como um escudo interno inibidor, reduzindo a atividade e a penetração celular dos linfócitos infiltrantes de tumores em expressivos 48% em populações acima dos 60 anos. É um fato médico assustador. O organismo, sob estado de pânico crônico, abriga e nutre ativamente o seu próprio agressor celular. A intervenção aplicada no paciente David prova que a alteração mecânica autônoma do sistema nervoso é estritamente obrigatória. Foi exigido um protocolo clínico de estimulação do nervo vago através do ritmo respiratório 4-7-8 por apenas 12 minutos diários. Essa intervenção neuroendócrina direta, simples, porém rigorosa, derrubou a ativação das vias de sinalização de sobrevivência de tumores, reduzindo os marcadores NF-κB em formidáveis 31%. A blindagem biológica pré-cancerosa foi sistematicamente removida. Chegamos ao quinto e mais crítico protocolo: a alavanca mestra da autofagia celular. A autofagia celular atua como o processo diagnóstico unificador do nosso corpo. É um mecanismo intrínseco de autolimpeza que força a reciclagem agressiva de proteínas anômalas e aniquila células escondidas. Contudo, ela possui um rigoroso pré-requisito fisiológico. A autofagia não ocorre simplesmente por desejo, ela exige a ausência total de nutrientes circulantes. É requerido um estado absoluto de jejum, de 13 a 16 horas. O protocolo de janela alimentar comprimida produz, sem o uso de qualquer intervenção farmacológica, uma redução de 37% no dano oxidativo ao DNA, além de uma melhoria vital de 41% na expressão de genes supressores de tumores. A eficácia brutal dessa alavanca mestra é consolidada no histórico clínico documentado do paciente Michael, de 61 anos. A restrição drástica da janela de ingestão alimentar para 10 horas forçou o metabolismo dele a entrar numa fase severa de reciclagem intracelular. O painel laboratorial de Michael evidenciou um aumento de 53% nos marcadores de autofagia e, como resultado clínico final, o exame patológico atestou a resolução morfológica completa de uma displasia colônica que antes se mostrava resistente. Vamos agora à síntese de tudo isso: o protocolo clínico de intervenção. A verdade clínica é que a tolerância orgânica aos maus-tratos desaparece inteiramente na maturidade. Para sobrepujar a degradação natural e reverter falhas microscópicas sistêmicas, é mandatório instituir a prescrição clínica estruturada. O ponto crucial hoje é absorver esses 5 mandatos médicos fundamentais, não como simples escolhas de estilo de vida, mas como uma terapia de reposição biológica inegociável. A conduta passo a passo exige: primeiro, erradicar a toxicidade de AGEs através da alimentação.
Segundo, ancorar rigorosamente a arquitetura circadiana de sono. Terceiro, implementar estritamente a contração mecânica através do movimento pós-refeição. Quarto, executar a modulação respiratória autônoma. E quinto, impor a janela fisiológica mandatória de jejum. Encerramos esse alerta médico severo, deixando um aviso institucional profundo sobre a fragilidade biológica e o imenso potencial de salvação que ainda reside no genoma. A sociedade moderna desmonta ininterruptamente as muralhas de proteção celular primária, apostando cegamente numa reserva orgânica de juventude que, clinicamente falando, já não existe após os 60 anos. A reflexão médica que impera agora é inadiável. Qual destas rotas biológicas primordiais continuará sendo enfraquecida de forma letal a partir de amanhã? Restabelecer o controle soberano do maquinário celular é de longe o único caminho documentado e comprovado para a proteção ativa, rigorosa e contínua da vida após os 60 anos.